Nós precisamos ser canais de bênção na vida das pessoas, para poder ajudar as pessoas. A gente não pode pensar que a nossa vida não vai fazer diferença na vida de alguém, né? A gente tem que ver qual o legado que a gente vai deixar. Então, eu penso muito nisso. Então, meu trabalho vem disso. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Ribeiro e está começando mais um Papo de Gente Grande. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, essa é uma grande oportunidade para você se inscrever, tá? Deixa aqui também o seu like, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você acha que precisa, de alguma forma, né, conhecer conteúdos novos de alto impacto, né? Ative o sininho também para você acompanhar os nossos novos conteúdos. E eu quero aqui também agradecer de antemão um nosso grande parceiro, a Top Investment Group, mais conhecida carinhosamente como a Top Invest, né, que é um escritório credenciado BTG Pactual, uma referência no Brasil em assessoria de investimento. E, pessoal, eles possuem um time de assessores único, com foco personalizado, exclusivo, em você e na saúde do seu patrimônio. De verdade, lá na Top vocês vão se surpreender, tá? Principalmente com o local, que é mega confortável, o pessoal é super atencioso. E aí, grande abraço pro pessoal da Top. E hoje é dia 23 de novembro, dia do consultor de imagem. E nada melhor da gente comemorar esse dia com autoridade no assunto, né? E hoje eu estou com ela, que é a esposa do Fábio Lacerda, nosso amado pastor Fábio Lacerda, mãe da Esther e do Estevão, consultora de imagem com mais de 12 anos de experiência. Ela tem uma atuação forte com o público feminino, é uma mulher influente, elegante, conhece tudo sobre moda e estilo, só que o trabalho dela vai muito além da moda. Existem aspectos ali, né, ligados ao autoconhecimento, e uma preparação interna que reflete na imagem externa das pessoas. E nós vamos bater um papo hoje, conversar sobre esse assunto e outras coisas também, e conhecer a história e o trabalho da Simone Lacerda. Simone, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui falando de um assunto que eu amo, né, que é a consultoria de imagem. E parabéns a todos os consultores de imagem hoje, né? Tantas consultoras que tem maravilhosas aí, tantas amigas que eu tenho, parceiras. Parabenizo todas. É isso aí. Simone, quando a gente fala de trabalhar com a imagem das pessoas, no primeiro momento pode parecer que imagem é apenas um elemento externo, né? Mas me parece que você trabalha realizando também um movimento que acontece de dentro para fora, que também, ao meu ver, é muito mais importante, né? E aí, eu queria que você me explicasse, é isso mesmo? Como que você atua nesse movimento, nesse segmento? Então, na verdade, tem 12 anos que eu trabalho com a consultoria de imagem, mas tem 18 anos que eu trabalho com mulheres. Então, eu já atendo mulheres há muito tempo, eu escuto mulheres, problemas, várias situações, e eu amo estar nesse processo de autoajuda, né? De ajudar realmente a mulher a ter uma direção. Não só na imagem, mas na vida, porque uma coisa reflete a outra. Se a sua vida ela tá bagunçada, a sua imagem reflete isso também. Então, quando uma pessoa tem uma imagem desconexa, uma imagem confusa, geralmente a vida dela em algumas áreas está muito confusa. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Elas caminham juntas. Toda vez quando eu faço primeiro uma anamnese, eu faço um questionário, que é a primeira reunião que eu tenho com a cliente, eu converso com ela para poder entender a vida, a rotina dela, como que funciona. E nessa entrevista, eu já sei, assim, parece que eu já pego um diagnóstico de como que está a vida dela em várias situações. Então, eu atendo de uma forma muito particular cada um. Não é em série. É de acordo com o que ela precisa. Então, se eu vejo que ela está precisando, às vezes, de algum acompanhamento, alguma coisa na vida pessoal, eu ajudo também. Claro que eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, mas eu tenho algumas ferramentas que eu uso de coaching também que ajudam e ajuda ela a direcionar. Então, eu tenho muitos testemunhos, muitos depoimentos
de quando termina a consultoria de imagem, que a pessoa ela alavancou na vida dela em várias Uau. áreas. Nossa. E o que te despertou para você atuar nessa área? Então, eu acho que a imagem, primeiro, ela não é fútil, como muitas pessoas acham, acreditam. Ela realmente, ela abre portas para muitas coisas na nossa vida. Não tem como a gente achar que isso não tem importância, porque até quando você pensa que a sua imagem não tem importância, você está passando uma mensagem através da sua imagem, quando você não dá importância para ela. Então, tudo passa uma mensagem. Então, como eu fui vendo essas mulheres inseguras em muitas áreas, eu comecei a falar isso com muito cuidado e mostrando que realmente é algo que, se ela muda de dentro para fora, isso reflete em toda a vida dela, na segurança, inclusive. Porque as mulheres estão muito inseguras por causa de comparações. Hoje, com a internet, elas têm se comparado muito, comparado a vida com a vida de outras, o casamento, a criação de filhos. Né? As mulheres se comparam o tempo inteiro. Só que a gente não mostra na internet exatamente quem a gente é. A gente mostra o que a gente quer mostrar. Né? É verdade. Todo mundo tem suas situações, suas questões, seus problemas emocionais, que acho que aumentaram muito agora, né, depois da pandemia. Então, as pessoas... E elas começaram a se ver mais. Eu vi que a procura da consultoria de imagem, ela aumentou muito durante a pandemia. O período que eu mais trabalhei foi na pandemia. Porque eu comecei a trabalhar muito pela internet, né, atender online. Eu não fazia atendimentos online até então, só presenciais. E eu comecei a atender no mundo inteiro. Então, eu atendo 10 países hoje. Meus atendimentos são 80% fora do Brasil, das consultorias que eu faço. Uau. A maioria é fora do Brasil. Agora, eu fiz um papel inverso, né? Foi engraçado, porque não foi nada que eu busquei, mas isso aconteceu de uma forma natural. Eu comecei a atender primeiro fora do país, para depois atender no Brasil. E como que foi isso? Mas assim, quando eu voltei com essa reformulação da consultoria, porque eu trabalho há 12 anos, mas eu parei com a consultoria durante um tempo, e na pandemia eu voltei, eu fiz uma reciclagem, fiz uma mudança, porque tudo está mudando o tempo todo. Verdade. E aí, quando eu comecei a atender online, eu já fui direto para os outros países. Eu comecei a atender na Itália, uma cliente me procurou através do Instagram, indicou para outra, foi indicando, eu atendi Dubai, México, Estados Unidos, Argentina, França, não nem sei, são tantos lugares, Inglaterra. Independente da cultura, as pessoas estão buscando sempre a mesma coisa, né? Ou não? Então, quando elas buscam por consultoria de imagem, elas estão buscando o que exatamente? É esse processo de autoconhecimento, porque muitas mulheres, elas deixam, às vezes, de ir a algum evento, elas sofrem com isso. Isso causa um sofrimento, elas não vão a algum lugar porque tem medo, porque tem uma insegurança, tem medo do que as pessoas vão pensar. As pessoas pensam muito no que o outro vai achar. Mas quando você está segura e sabe quem você é, né, eu falo que quando você sabe quem você é, você não toma posse daquilo que dizem que você é. Você é realmente aquela pessoa que você tem segurança, que você conhece. Então, quando você se conhece, é muito libertador. Né? A gente sai de uma prisão. E isso... Aí você não precisa mostrar que carro que você está, você não precisa mostrar que casa que você mora. Isso não importa, porque você entende quem você é. E você passa essa segurança para as pessoas. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa construção da imagem, construção da identidade, né, que é algo super positivo, né? Não, ao meu ver, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas querem se parecer com as outras. Elas querem se parecer com a mulher que está fazendo sucesso, com o homem que está fazendo sucesso, com aquele que está em destaque. E aí a gente parece que vai passando o tempo, a gente vai vendo cada vez mais pessoas a mesma coisa, sabe? Cada vez mais do mesmo. E eu acredito firmemente que as pessoas, elas são exclusivas, elas são únicas, sabe? Existem características em você que está me assistindo agora, por exemplo, que só você tem. Só você tem. Deus te criou com traços, com movimentos, com coisas que só você tem, são únicos, né? E a gente precisa valorizar isso, né? E às vezes as pessoas, elas não têm muito consciência. E eu falo assim, quando você é o que você realmente é na sua essência... É o que você falou, você vai ser exclusivo. Quando você tenta ser alguém, isso demanda muita força, muita energia, que a pessoa não vai conseguir sustentar. Então, a melhor coisa que tem é a gente ser do jeito que a gente é. Eu já quis também, eu já me inspirei em outras pessoas,
e achava que eu não tinha capacidade, no meu jeito de ser. E eu achava que eu tinha que ser mais expansiva, que eu tinha que falar igual fulano, que eu tinha que vestir igual ciclano. E isso foi me cansando, porque aí você acaba pegando o jeito de uma pessoa, o jeito de outra, e você não sabe qual que é o seu. Agora, quando eu me libertei de tudo isso e falei, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conversar do jeito que eu sei conversar, o meu jeito de falar é esse, não adianta eu querer falar de um jeito mais diferente, gritar, porque eu não sou assim. E aí acabou que as pessoas começaram a enxergar uma elegância que nem eu via em mim, pela minha fala, pelo meu jeito de ser, não pelo jeito de vestir, mas pelo jeito de ser. E eu vi que essa era a minha essência. E isso é que despertou nas pessoas até o interesse de fazerem consultoria de imagem comigo. Então, a partir do momento que eu parei de querer me inspirar, porque isso acontece com todo mundo. Tem um momento na nossa vida que eu acho que a gente tem esse inclinamento, não sei se é inclinamento, a gente inclina para isso, né? E quer ser igual alguém que está fazendo sucesso. Só que o sucesso, eu pergunto muito assim, o que é sucesso para você? Porque não adianta nada uma pessoa ter um sucesso financeiro, né, ter uma prosperidade, viajar sempre, ou ter coisas, se a família dela está um fracasso. Verdade. Então, eu prezo muito mais pela minha família, por eu realmente viver aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, e as pessoas verem verdade em mim, do que querer ter um sucesso que é sucesso aos olhos das pessoas, mas que para mim está tudo destruído. Então, eu prefiro falar a verdade, né? Viver isso mesmo, realmente, com a minha família. Porque se a minha família não estiver bem, meus filhos, meu marido, nosso relacionamento, eu não consigo nem trabalhar, não consigo fazer as outras coisas. E não adianta parecer, né? Não adianta parecer. Eu acho que hoje as pessoas também percebem, né? Percebe quando não está feliz de verdade, quando não está ali, que é só uma casca. Elas percebem. Você que é especialista na área, você consegue ter, inclusive, essa minúcia, né, de percepção, de observar certas pessoas e falar, pô, essa pessoa está ali se mostrando, está querendo mostrar que está feliz, mas não é nada disso, né? Eu falo que quem conhece o verdadeiro sabe identificar o falso. Né? Isso é em tudo. Quem conhece a palavra verdadeira sabe identificar quando uma palavra não é verdadeira. Quem conhece uma vida que é de verdade sabe identificar uma vida que não é. E isso até em coisas. Uma bolsa, de repente, de marca, uma roupa, né, que às vezes a pessoa compra para poder mostrar para o outro, mas, não, na verdade, ela está mostrando uma coisa que ela não é. Então, tudo isso tem a ver com a identidade também. E é algo também que não se sustenta, né? A falsidade. Está me vindo na minha mente agora o termo modelagem, sabe? Modelar uma pessoa não é o mesmo que ser igual a ela, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acredito que modelagem é algo positivo, né? Você se inspirar em alguns traços, alguns jeitos, ou na forma da pessoa falar, né? E você começar a pegar alguns traços para poder construir o seu eu, né? Por um tempo eu acho que vale. Né? Eu já modelei muitas pessoas que são referências na minha vida, né? Empreendedores, empresários, pessoas que eu me inspiro mesmo, né? Só que a gente vai pegando esses traços e vai adaptando para a nossa identidade, para quem realmente nós somos. Mas quando as pessoas fazem um movimento contrário, que é querer parecer a outra pessoa, isso não se sustenta no longo prazo. Né? Em algum momento, é o que a gente estava conversando, em algum momento isso vai ruir, né? Vai entrar em conflito, né? Você concorda? Não, eu concordo. Eu também me inspiro. Tem mulheres que me inspiram. Mulheres que me inspiram em elegância, em jeito de se portar, em atitudes, em força. É importante a gente ter essas inspirações, mas é muito diferente, realmente, igual você falou, de você copiar alguém. De você ser uma cópia. Que eu falo até assim, né, entre aspas, eu falo que é melhor você ser real do que uma cópia medíocre de outra pessoa. É verdade. Então, a gente tem realmente que ser a gente. E ajudar as pessoas a identificar a sua identidade é muito bom. Porque a alegria que elas ficam depois e o tanto que elas começam a fluir, porque tem pessoas que têm medo. Eu já fiz consultorias de mulheres que não deram conta quando elas começaram a identificar quem elas eram, a imagem delas. Porque quando uma mulher até não se arruma, aquilo ali quer dizer alguma coisa. Ela está com alguns problemas, às vezes emocionais,
e ela não consegue ser vista. Então, eu sempre aviso as clientes, eu falo, olha, a partir do momento que você começar a mudar pequenos detalhes na sua imagem, em você, você vai começar a ser vista. Então, eu vou fazendo esse processo de uma forma devagar, para a pessoa poder ir se acostumando com essa nova imagem dela, porque senão ela causa um impacto muito grande e ela não consegue nem sustentar aquela imagem. Então, ela tem que ir aprendendo, aprender a contemplar o belo. Eu falo que o belo não é relativo. As coisas que são bonitas, elas são bonitas. As que são feias. Não adianta a gente querer dar um outro nome. Eu não estou falando assim de pessoas, não é isso. Mas o que Deus fez, né? Quando Deus criou, tudo que Deus criou na natureza é maravilhoso. Verdade. Então, tudo é lindo. E quando Deus fala em Apocalipse sobre o céu, em Apocalipse 22, que descreve o céu, você não vê nada de feio ali no céu. O céu é algo majestoso. Todas as palavras que a gente fala são palavras muito grandes, muito amplas, e palavras que, às vezes, a gente nem encontra no dicionário para poder descrever a beleza do céu, a beleza de Deus. E quando você se refere ao inferno, é o contrário. É tudo que é feio, tudo que é ruim, tudo que não tem um cheiro bom, não é agradável. Então, não tem como relativizar. O problema que está acontecendo hoje é que as pessoas têm relativizado o belo e elas têm perdido as referências. Então, eu trago para as pessoas os exemplos deles realmente entenderem o que é bonito. E isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com condição financeira. Porque uma praia, um lugar bonito, é acessível a qualquer pessoa. Na verdade, as coisas que Deus fez, elas são acessíveis a todos. Então, tem como a gente identificar isso, escolher, são as escolhas que a gente faz. Verdade, verdade. Simone, eu estou curioso para conhecer um pouco da sua trajetória. Claro que não dá para a gente falar muito aqui, mas como que você começou, como que foi esse processo, essa construção de chegar a ser referência hoje na consultoria de imagem? Explica um pouco, fala um pouquinho para a gente. Então, eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia. E na minha casa são 4 mulheres. A minha mãe sempre fez as coisas. Ela desenhava roupa e tinha uma costureira que sempre ia na minha casa no final de semana fazia as roupas. Eu achava aquilo o máximo. Então, eu sempre ficava ali do lado dela. Eu pegava retalho, fazia a roupa das bonecas. Então, eu falo que eu vestia boneca e hoje eu visto pessoas, né? Ah, que legal. Então, desde pequena, assim, eu gostava. E minha mãe sempre... Ela é artista plástica, fez várias faculdades, vários cursos. Já expôs fora do país também quadros, então ela tem um olhar muito minucioso, assim, muito puro para a arte. E ela ensinou isso para a gente desde cedo. Então, eu sempre tive contato com arte mesmo. Não é com o que eles chamam de arte hoje. Então, desde pequena, minha mãe sempre me ensinou isso. E isso veio de berço. Então, e eu sempre gostei. E aí, eu fiz curso de turismo, fiz uma administração também, na UNA mesmo, mas nunca trabalhei com nada disso, porque eu sempre gostei de moda. Então, eu fiz um curso primeiro da Ilana Berenholk, que foi a pioneira em consultoria de imagem no Brasil. Hoje ela mora em Israel, mas foi a primeira consultora que deu o curso. Eu fiz esse curso dela, fiz o curso de cores, de análise de cores expandida, que são 12, na verdade são 4 estações, cada uma tem um sobrenome, né? Tem 3 sobrenomes, que é primavera, verão, outono e inverno. Então, ela é expandida porque são 12, para ser mais perfeito ainda nas cores, quando você faz a análise de cores da pessoa, para ver o que as cores comunicam, quais cores ficam melhor, de cabelo, de óculos, de maquiagem, porque eu trabalho mais com mulher, na verdade eu trabalho só com mulher, meu público é feminino. E aí fiz um outro curso também da Anitta Rezende, uma reciclagem, fiz no Senac, formei no Senac também com o Eduardo, que é um professor super antigo do Senac. Fiz um curso na Ecole Brasil, em São Paulo, que eu fiz há 2 anos também atrás, porque a consultoria você tem que estar renovando sempre. Renovando, E fiz um curso na França, fiz um curso em Paris sobre mercado de luxo, porque a moda de luxo, ela é uma história. Então, eu gosto muito da história. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que alguém compra uma coisa num valor desse? Eu prefiro comprar isso aqui. Só que são coisas eternas, né? Se você pode, se você tem condição, e se você entende a história, você não está comprando um produto, você está comprando uma história. Verdade. Então, eu gosto muito disso. Por isso que eu fui lá para poder aprender a história de cada marca, já de centenárias, que são maravilhosas. E com isso, eu trabalho com mulheres, porque eu gosto muito de ver realmente a transformação. Porque eu falo que tudo que a gente faz
todo o nosso propósito, ele passa por um processo. O processo, às vezes, ele é doloroso, não é fácil. Mas o processo, ele pode te machucar, mas o propósito te cura. Né? Então, ele cura a pessoa daquela situação. Quando ela entende qual é o propósito dela. E eu acredito que tudo que a gente faz, o meu trabalho, ele é ajudar a pessoa a encontrar o propósito dela, que é muito maior. É sempre ajudar o outro. Então, por isso que eu gosto muito da consultoria. Por isso que eu sou, assim, apaixonada pelo que eu faço. Porque eu acho que tudo que você faz tem que passar pelo próximo. Tem que passar pelo servir. Nunca pensar só na gente. Qualquer trabalho, ele tem que ser mais que um trabalho. Ele tem que ter um propósito por trás. Tem que ter um propósito envolvido, porque senão não vai sustentar. E a gente nós precisamos ser canais de bênção na vida das pessoas, para poder ajudar as pessoas. A gente não pode pensar que a nossa vida não vai fazer diferença na vida de alguém. Né? A gente tem que ver qual o legado que a gente vai deixar. Então, eu penso muito nisso. Então, meu trabalho vem disso, vem desde a infância e até hoje, e ainda tem muita coisa que eu penso em fazer. Não vai parar, não vai parar, né? A vida, eu sempre falo que a vida é uma progressão, tem que ser uma progressão positiva. Uhum. Então, a gente está o tempo todo estudando, buscando novas informações, principalmente porque essa fase, ela passa, essa era, ela passa, aí vem uma nova fase, uma nova era, novos recursos, atualização de tudo, o mundo está muito dinâmico. Então, está o tempo todo surgindo coisas novas, informações, atualizações pequenas sobre o segmento, o mercado. De repente, o mercado muda, as pessoas mudam também, e aí a gente precisa mudar junto, né? Não dá para ser obsoleto hoje, não dá para ficar com a mesma informação do passado, né? E falando de imagem, a gente já se ouviu da importância de passar uma imagem positiva, né? Causar uma boa impressão. Na sua visão, Simone, o que as pessoas mais erram na hora de causar uma primeira imagem positiva? Com relação à imagem externa? A imagem externa, Então, as pessoas, o que eu mais vejo são as pessoas não saberem o que usar em determinados lugares. Uhum. Então, por exemplo, o elegante para uma pessoa, se eu perguntar o que é elegante para você, ela vai falar uma coisa que às vezes não é o que eu acho. Uhum. O que é elegante para mim ou o que é elegante para outra pessoa. Ela não sabe a definição da palavra elegância. Né? Então, essa questão dela ir com uma roupa, às vezes em um lugar que não tem nada a ver com aquilo, entender que o chique é colocar, às vezes, um vestido longo para ir numa entrevista de emprego e não tem nada a ver. Né? Você tem que saber qual roupa adequada para cada lugar. É saber conversar nos ambientes. Então, quando a pessoa ela erra nisso, ela se sente mal e ela é aquela coisa assim, ela chega num lugar e quer ir embora. E não se sente bem ali. Uhum. E ela causa uma impressão... Eu já vi algumas situações assim da pessoa ficar muito constrangida. Ela tá muito arrumada, mas chegou num lugar e não tinha nada a ver com o dress code, eu falo, daquele lugar, né? Uhum. Então, causa um constrangimento. E para a pessoa se vestir bem e estar bem apresentável, ela precisa necessariamente gastar com roupas caras? Não. Isso é uma pergunta que eu recebo todos os dias na minha caixinha dos stories, todos os dias. Muita gente tem essa crença limitante, né, de que assim, não, eu tenho que ter muito dinheiro. Só que eu falo que se a pessoa tem muito dinheiro e mau gosto, ela vai ampliar o mau gosto dela no vestir. Interessante. Então, ela vai potencializar isso, se ela tiver mau gosto. Ela vai ter recurso financeiro para comprar, mas vai comprar errado. Então, ela precisa de ajuda. Agora, uma pessoa que às vezes não tem tanto recurso financeiro, mas que tem um olhar, esse olhar para o belo que eu falo, que é saber refinar, tem um olhar refinado, ela consegue se vestir. Uhum. Porque eu já tive uma condição financeira muito difícil, em que eu não tinha realmente dinheiro para comprar as melhores roupas, e eu conseguia olhar num lugar a 360 graus, uma loja de departamento, às vezes simples, e conseguia me vestir de uma forma adequada, porque eu fui refinando ao longo dos anos esse olhar e refino até hoje. Uhum. Né? Mas em relação à qualidade, por exemplo? Não, a qualidade é diferente. Aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Uhum. Porque realmente a qualidade do tecido, do caimento, do corte, elas são mais caras. Existe um preço mesmo. Então, quando a pessoa já pode comprar alguma coisa mais cara, eu sempre indico ela comprar de qualidade, a priorizar a qualidade. Mas quando ela não pode, eu falo para priorizar cores neutras, corte alfaiataria, mesmo que não seja aquele corte impecável,
já a imagem dela já fica bem mais harmônica. É um cabelo bem cuidado. Eu falo que tem que ter um cabelo bem cuidado, uma pele bem tratada. A mulher tem que preocupar com sobrancelha, com depilação, com dente, cuidar dos dentes também. Tudo isso é importante, com as unhas. Então, se a pessoa cuida da unha, cuida dos dentes, cuida da pele, cuida da sobrancelha, do cabelo, isso já é meio caminho andado para a imagem. Tá vendo que isso não tem nada a ver com roupa. Que é o básico, né? Assim, não sei se é o termo correto. É o básico, né? Aliás, tem até um clichê que eu queria que você expressasse a sua opinião em relação a isso. Menos é mais. Você concorda com isso ou não? Concordo. Eu concordo porque não tem erro, né? O menos. Porque às vezes a pessoa ela quer exagerar demais em algumas coisas e ela peca nisso, ela erra. Então, o menos realmente é igual... Se você não sabe... Eu tenho muita cliente que quando ela não sabe o que usar, quando ela começa a consultoria, ela fala, eu sempre uso preto porque eu sei que não tem erro. Eu uso essas cores neutras aqui que eu sei que não tem erro. E ela tá certa. Se você não sabe como usar, é melhor você usar o que você sabe. Da forma que você sabe. Até você aprender e conseguir usar um pouco mais. E tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte... o que é mais importante? Se adequar à moda, né, às tendências que vêm e vão, né? Aliás, na faculdade, só fazendo parênteses aqui, durante a faculdade eu tive uma professora que ela falou algo que me marcou muito. E aí eu queria desmistificar isso aqui com você e ver se é verdade ou não. Era uma disciplina de tendências, e a gente falava de tendências mais pelo lado da tecnologia também. Mas tinha ali uma pitada de moda, né? E ela falou que a tendência ela tem uma duração de 20 anos. Aquilo que é tendência hoje passa a não ser, e depois de 20 anos ela volta. Isso é verdade? Porque eu já comecei a reparar algumas características disso, sabe? Roupas que já não se usava mais, foram mudando, cortes, jeitos. De repente você passa a ver as pessoas usando de novo, né? O que é verdade, o que é mentira nisso aí? Conta um pouco pra gente. Não, a tendência, ela volta sim, só que ela volta atualizada. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma consultoria de imagem, que eu olho o guarda-roupa da cliente, que ela fala assim, essa roupa aqui é de quando eu tinha 15 anos e hoje ela tem 40, que isso já aconteceu e acontece, eu falo, não, então essas roupas de quando você tinha 15 anos, você vai tirar elas, você vai fazer uma doação, porque elas não são atuais mais. Então, você fica com uma imagem desatualizada. Porque hoje em dia, a gente tem que atualizar muito rápido em tudo. Você tem que atualizar na internet, você tem que atualizar no conhecimento, você tem que ler mais livro. Eu falo que você tem que estar sempre lendo. Verdade. Eu sempre estou lendo um livro. Eu e também. nunca livros assim que são só de consultoria de imagem. Pelo contrário, eu leio livros de várias... de tudo. De várias áreas, para expandir várias a consciência áreas. Também, né? Para você poder saber conversar de outros assuntos com as pessoas também. Né? Porque tem gente que não quer conversar de consultoria de imagem, aí você não vai ter nenhum assunto para conversar com ninguém. Então, é bom ler vários livros, né? Então, essa questão da tendência, ela volta, mas ela tem que atualizar. Uma camisa, por exemplo, de 15 anos atrás, não é o mesmo corte de hoje. Então, o que eu falo? Quando a cliente faz a consultoria... Eu atualizo todo o guarda-roupa dela e falo com ela, olha, agora, mais ou menos de 5 em 5 anos, esse mesmo blazer que você gosta, você vai numa loja, às vezes, de departamento, que elas estão sempre atualizando, e olha qual que é o corte que eles estão usando agora. E você vai atualizar essa mesma roupa. Então, a pessoa não muda o estilo. O estilo é diferente da moda. A moda, ela passa, mas o estilo, ele fica. O estilo é quem você é. O estilo tem a ver com identidade. Totalmente a ver com identidade. Tanto... que quando a gente passa por alguns ciclos na nossa vida que se fecham, iniciam outros ciclos, você não se identifica mais com seu guarda-roupa, nem com a casa. Às vezes até sua casa, seu quarto, a louça, as coisas que os pratos ali da cozinha, aquilo ali você não identifica mais com aquilo. Então, geralmente quando o estilo muda, ele muda em tudo. O estilo, ele não é só a nossa roupa, ele é a nossa casa, ele é o restaurante que você frequenta, ele as músicas que você escuta, os filmes que você assiste, tudo isso tem a ver com estilo. Nossa. Então, para você identificar o estilo de uma pessoa, você tem que entender todas as preferências que ela tem, em tudo na vida. Se ela gosta de um restaurante que é mais aquele restaurante
que tem aquela gastronomia francesa, né? Mais delicado, mais chique. É uma coisa. Se ela gosta de um lugar mais rústico, o estilo dela já é diferente. Se ela gosta de uma música sertaneja, o estilo dela é um. Se ela gosta de música clássica, provavelmente ela vai ter um pouco do clássico no estilo. Então, tem tudo a ver. Para identificar o estilo, são muitas coisas que a gente leva em conta. E tem a ver com as fases, né? Que foi e com as fases. Você trouxe, tem a ver com as fases da vida. E mulher, por exemplo, quando ela é solteira, ela tem um estilo. Quando ela casa, ela já não quer mais aquele estilo. Quando ela tem filho, muda completamente. Ou, às vezes, quando muda de profissão, um cargo numa empresa, era de uma função, muda de função. Ela muda completamente o estilo, também não se identifica com aquilo ali. Quando a mente dela abre para outras coisas, ela começa a estudar coisas novas. Às vezes ela trabalha só ali naquele horário. É um funcionário que chega às 8, sai às 6. Começa a fazer uns cursos, amplia a mente, ela já começa a mudar o estilo. E aí eu quero, pegando esse gancho da pergunta do estilo, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que a mulher, ela muda mais do que o homem? Porque assim, a gente está vivendo um momento hoje, inclusive na entrevista passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Da forma que os homens se despertaram para poder se vestir melhor, né? Ficar mais elegante, sofisticado, que no passado isso não tinha, né? Às vezes até por uma questão de preconceito e tal. E aí hoje os homens estão mais atentos com isso também. Mas você acha que as mulheres, elas mudam mais do que os homens, assim, ou não? Eu acho porque as mulheres se comparam mais que os homens. Ah, perfeito. Os homens, eles não são muito de ter essa questão de comparação. Comparam, às vezes, mas não tanto quanto as mulheres. As mulheres têm muita disputa, às vezes, né? Infelizmente. Mas isso acontece. Então, mas ela comprou essa bolsa, então eu tenho que comprar essa outra aqui melhor. Eu tenho que comprar isso aqui também. Mas minha amiga está usando isso aqui, então eu também tenho que usar. Às vezes você está feliz com a roupa que você está para ir num casamento. Você já está com a roupa comprada. Você vê a roupa da sua amiga, você muda de opinião, vai lá e gasta e compra outra roupa. Então, mas isso é muito da mulher que não entende ainda a sua identidade. Então, eu trabalho muito com a questão da identidade por isso. Porque eu acho que ela ajuda, eu tenho certeza que ela ajuda muito nessa questão. E os homens, não, eles são mais práticos, né? Que as mulheres, bem mais práticos. E eu queria também saber em relação às marcas. Existem marcas que você recomenda por ser de qualidade, por ter história, e outras marcas que estão ali somente porque está fomentando o mercado, porque quer ganhar participação? Como é que é a relação de marca também, assim? Porque tem muita crença em relação a isso, né? Tem pessoas que são fiéis a algumas marcas, na moda principalmente, e não abrem mão disso, né? Como que você lida com isso? Então, eu tenho algumas marcas, até que eu trabalho hoje, né? Eu tenho umas marcas que são parceiras, mas são marcas que realmente eu uso. Acaba que as parcerias que eu faço hoje em dia já são marcas que eu já usava antes, eu pagava por elas, eu comprava, já usava há muito tempo, e que hoje elas viram alguma credibilidade no meu trabalho e quiseram fazer uma parceria comigo por isso, porque eu uso realmente, que eu gosto. Mas existem marcas que eu defendo, que eu gosto, que eu acredito que são de muita qualidade, que fazem diferença, que se a pessoa tiver como comprar, nem que seja uma peça a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano que seja, é importante. Existem lojas de departamento que eu acredito que são boas, por exemplo, pode falar o nome de... Pode, problema não. A Zara é uma que é unanimidade, tanto para pessoas com uma posição financeira muito boa, muito alta, quanto as que não têm tanto, né, uma média, porque também ela não é uma loja barata, mas todo mundo ama a Zara. Desde clientes que eu faço consultoria até clientes que têm uma posição financeira muito alta, quanto as médias, todas, quando eu pergunto qual que é a loja da sua preferência, que se você pudesse comprar só em uma loja, você escolheria. Todo mundo escolhe a Zara. Unânime, né? Porque lá tem tudo. Lá, eu acho que lá tem qualidade, algumas peças, outras não tanto, mas é uma loja que tem mais qualidade, o caimento é bom e tem um preço relativamente mais acessível do que outras marcas. Mas, claro que essas marcas de luxo, igual eu fiz, né, esse curso lá em Paris, é completamente diferente. O corte é incrível.
Mas não é uma roupa acessível para todo mundo. Uhum. Você acha que o Brasil ele está em que nível assim, em relação a estilo, em relação a elegância, comparado a outros países? Você acha que ele está em que ranking, assim? Então, o Brasil, eu acho que é um dos países que preocupa mais com a imagem. Mesmo? É. Sério? Eu acho. Na minha opinião. Não sei se eu tô... Não estou falando de uma Você acha pesquisa. que os franceses, por exemplo, eles... Porque assim, Paris é o polo da moda. Paris, né? Milão. As francesas, elas preocupam muito. Só que as francesas, elas têm um estilo muito característico delas de minimalismo. Elas são bem básicas. Elas não são de sempre estar comprando roupa. Elas compram muito pouco. Então, quem gasta na França mesmo é o brasileiro. Olha só. E são outros países que gastam, né? O japonês, o chinês. O japonês gasta muito nessas lojas de bolsa. Os Emirados Árabes, mas o francês mesmo não. Elas usam muito pouca maquiagem, a maquiagem delas é mais assim, o batom vermelho é como se fosse o minimalismo delas, é o que elas usam, uma pele bem sem nada quase, e o batom vermelho. A roupa é toda neutra, elas usam muito meia calça, camisa branca, peças bem básicas, sapatilha. Então elas não estão sempre atualizando. Elas compram aquelas roupas ali, para elas está ótimo. Isso, as francesas. As francesas. Tá, lá em Milão, por exemplo. Não, em Milão já é um pouco diferente. Em Milão, as pessoas, os italianos, eles gostam mais dessa questão da moda. Apesar que a moda mesmo, a alta costura, ela é francesa. A alta costura, ela não pode ter nenhum costureiro, nenhuma bordadeira que seja fora da França. Ela tem que ser tudo francês para ser alta costura. Na Itália, já é alta moda. A gente não chama de alta costura. Então, a gente a gente dá essa nomenclatura, o vestido de fulana que fez aqui com alguém aqui do Brasil é alta costura. Na verdade, é uma forma de falar, mas não é alta costura. Para ser alta costura, tem que ser francês. Tem que ser tudo feito na França. Ah, olha só, isso eu não sabia. O que é esse termo alta costura? De onde que vem? Então, vem da França mesmo. A alta costura, ela é tudo que é feito à mão. Ah, entendi. Então, são peças feitas à mão, exclusivas, totalmente exclusivas, bordadas à mão. Eu tive na Galeria Dior, lá em Paris, e eu pude ver isso pessoalmente lá na Galeria Dior, eles bordando as peças. E a Dior é uma marca que é alta costura. Tudo da Dior, os costureiros, as bordadeiras, todo mundo que trabalha lá são franceses. Não é terceirizado. Para ser alta costura, você não pode terceirizar nada de outros lugares, de outros países. Tem que ser tudo feito entendi. ali. Então, dentro da França, ou melhor, alta costura é um termo que vem da França e só pode utilizar o termo alta costura se tem uma referência à França e se for francês mesmo, feito à mão. Feito à mão. Tem que ser feito à mão. Então, eu vejo algumas pessoas utilizando o termo aí até mesmo de forma equivocada, né? Não, muita gente não sabe o que é, né, a alta costura. Olha só, você que está assistindo aí agora, que você não sabia o que era alta costura, de onde que vinha esse termo, tá aí. Nossa, excelente. E na Itália, que é um país, né, a Itália, que é o Milão, que é um lugar que é polo da moda também, não tem alta costura mesmo. É o que eu te falei, a alta moda que a gente chama, porque não é francês. E eu posso tirar uma dúvida com você? Assim, a gente vê algumas pessoas até se vestindo de forma extravagante, no bom sentido, entre aspas aqui. E assim, para o leigo, que não sabe, né? Às vezes, aquilo é tendência, tá na moda, tá em alta, né? Ou a pessoa não sabe se vestir, ou ela quer aparecer. Qual que é o equilíbrio disso? Assim? O que é o certo, o que não é? Ou melhor, não existe o certo e o errado, existe aquilo que a pessoa se sente confortável, né? Que gosta, que é o estilo dela, que é a fase que ela está vivendo. Mas qual que é o bom senso? Esse que é o termo. Qual que é o bom senso para se vestir? Porque a gente vê cada coisa, Simone. Cada coisa. E, assim, às vezes a gente não sabe se nós que estamos vestidos errados, né? Ou é a pessoa que não se olhou no espelho. Pegou lá qualquer coisa e se vestiu no escuro, que a gente fala, né? Se vestiu no escuro e saiu na rua. Qual que é o bom senso, Simone? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Então, o bom senso é o equilíbrio. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, né? Se você tá desequilibrado em alguma área, você vai acabar externalizando isso na roupa. Mas tem pessoas que realmente que são do mundo fashion, que é diferente do estilo. Então, elas se vestem dessa forma. E é isso mesmo, é o que elas querem passar.
A moda da passarela não é aquilo que a gente usa. Tem gente que vê desfile e fala, nossa, mas como que tem isso num desfile? Como é que eu vou usar isso? Não, você não vai usar isso. Aquilo ali é para mostrar uma tendência. Então, quando num desfile aparece um babado muito exagerado, enorme, aquelas roupas impossíveis de você usar, elas não são para você usar. Elas são para mostrar que a tendência vai ser babado. Que a tendência vai ser... Que legal, né? Às vezes você vê um sapato muito exagerado ali, com um monte de bordado, um monte de informação junto, é para mostrar que a tendência vai ser o bordado. Que a tendência vai... Eu já vi marcas desfilando assim com casaco cheio de bichinho, de ursinho. O casaco era um ursinho. Mas é para mostrar que o casaco TED, que a gente chama que é um casaco fofinho, que veio muito forte nesse inverno, que ele vai estar em alta no inverno. Não é que você vai usar um casaco de urso. Nossa, Simone, depois desse papo aqui, eu já vou começar a olhar esses eventos com outros olhares, né? Porque, por exemplo, o Oscar. A gente vê pessoas ali com roupas, com estilos. Gente, quem que vai usar isso na prática, na vida, no dia a dia, né? Assim, são coisas muito, mas muito, né? Pois é. Mas o Oscar, engraçado que assim, a Lady Gaga é uma que ela... A Lady Gaga usava muita coisa extravagante, né? Ela sempre que... Todo mundo ficava esperando ela chegar num Oscar em alguma coisa, porque ela colocava uma roupa que não tinha como ser bonita aquilo. Era uma caricatura, era um personagem. Né? E ela conta que isso era muito porque ela tinha uma deficiência de alguma coisa. Ela já contou isso num documentário. Olha só. Então, que ela tinha que mostrar, que aparecer, e que hoje ela não é mais assim. Ela mudou muito. Ela mudou muito a imagem dela. Tanto que depois que ela se descobriu mesmo, acho que a identidade dela, e começou a se libertar disso, aí que ela foi para filmes, ela começou a fazer filme, né? E excelente atriz, né? Ela fez grandes filmes aí, aquele Nasce uma Estrela, acho que é esse. Ela foi maravilhosa naquele filme. Ela fez Casa Gucci também. Esse eu não assisti. Que é um filme muito bom, que conta a história da Gucci, muito bom. E assim, até para você identificar que a Lady Gaga no filme é difícil, porque ela estava muito diferente. Então, tá vendo como que a imagem ela não é algo fútil? Ela, quando uma pessoa, às vezes, ela está querendo aparecer demais, ela está escondendo alguma coisa que ela está passando por dentro. E o contrário também. E o contrário também, né? Quando ela se esconde, quando ela não quer ser vista. Porque quando você tá arrumado, as pessoas notam você. Isso é uma frase até de Coco Chanel. E quando você tá com uma roupa, tá desarrumado demais, as pessoas notam a roupa. Então, quando você tá... Eu falo que não pode ter ruído na sua imagem. O que é um ruído na imagem? É igual eu tô aqui conversando com você. Se começar alguém bater um martelo aqui, vai atrapalhar a nossa conversa. Vai ser um ruído na nossa conversa aqui, né? Na imagem é a mesma coisa. Se você tá com uma unha muito enorme, se eu tivesse aqui com uma unha desse tamanho, toda decorada, você não ia conseguir prestar atenção em mim no que eu tô falando. Você ia ficar o tempo todo olhando para minha unha. Mas como eu tô com uma unha neutra, não faz diferença. Então, eu falo que tudo que tira beleza sua, natural, é um ruído na imagem. Um cílios muito grande, né, que tá atrapalhando ali, a pessoa até te ver. Um mega hair mal colocado. Nossa. Um cabelo sujo. Uma maquiagem mal feita. Dentes mal cuidados. Eu falo muito desses ruídos que acontecem na imagem. E as pessoas já brigaram muito comigo de falar de unha, assim, que eu falo das unhas decoradas grandes. Ah, não, mas eu gosto. Não tem problema você gostar. A pessoa usa o que ela quiser, não tem problema nenhum. Eu não estou falando para ela não usar. Eu estou falando que é um ruído na imagem. Que aquilo vai atrapalhar a beleza dela. E as pessoas vão começar a prestar atenção só naquilo. Igual alguns sapatos, quando você usa, né? A mulher usa uns sapatos muito grandes, umas plataformas. Fica desproporcional, você vai olhar só para o pé. Então, tudo que tira atenção de você causa um ruído na imagem. E eu gostei muito aqui dessa parte da identidade, que a roupa, ela reflete quem a pessoa é, né? Aquilo que ela está vivendo, até mesmo como naquele ela momento, tá, né? como ela está naquele momento, como ela né? está. E é interessante a gente ter essa percepção, porque a gente passa a olhar para as pessoas agora com uma outra consciência, né? Com uma outra visão. Poxa, essa pessoa está assim, está se vestindo assim, por quê? Não é porque ela... assim, talvez não... claro que tem um pouco ali da falta do conhecimento, né? Mas às vezes é o reflexo daquele momento. E é interessante porque quando a pessoa está mal, ela sai de casa assim de qualquer jeito.
Eu já percebi isso, sabe? Às vezes ela não se preocupa. Hoje não tá legal, então vou pegar qualquer coisa aqui, eu vou sair e tal. E olha só, o reflexo, né, daquilo que ela tá vivendo naquele dia, né? E quando a pessoa ela tá bem, tá feliz, tá comemorando, ela também faz algo intencional, né? Ela vai lá, pega a melhor roupa, se veste bem, né? Se maquia bem, enfim. Ela se prepara para aquele momento, né? Porque é o reflexo daquele momento, daquele dia, né? Que ela tá passando. E isso é de extrema valia a gente pensar, né? Que como a identidade, ela reflete em como as pessoas vestem, né? É porque, por exemplo, quando uma pessoa entra em depressão, a primeira coisa que ela perde é a imagem. Olha só. É a primeira coisa. Você vê que uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, ela não quer se arrumar, ela não quer cortar o cabelo, não quer tomar banho, passar perfume, nada. Ela quer ficar ali. Então, é um dos sinais da depressão, quando a pessoa começa a ficar muito desleixada. Porque uma coisa é você ser simples. As pessoas, elas confundem. Mas eu gosto do simples, eu não quero deixar de ser simples. Você pode ser simples, mas você não pode ser desleixada, é diferente. Eu conheço muitas pessoas que são muito simples, mas são pessoas, assim, extremamente... se arrumam, né, arrumam o cabelo, extremamente cuidadosas com elas. E tem pessoas que são desleixadas mesmo. E isso não tem a ver também com dinheiro. Eu sempre falo isso porque as pessoas, elas batem muito nessa tecla. Mas é o dinheiro, é a condição financeira, é muito fácil falar, porque quando tem condição financeira é mais fácil. Claro, gente, que eu não vou falar que o dinheiro realmente, você ter condição financeira, não te ajuda muito em algumas coisas, né? Em relação à imagem, em relação a várias questões. Mas até não pra ter é o isso. Conhecimento, né? Para fazer até uma consultoria. Até para o conhecimento. É. Mas hoje em dia, quem quer consegue ter essas informações de graça. Hoje em dia tem tantos recursos aí na internet, no YouTube, esse podcast seu mesmo, né? A pessoa entra ali no canal, ela ouve, ela assiste e ela já vai ter um conhecimento. Depois de um podcast, dela ouvir um podcast, ela vai ter mais conhecimento que ela tinha antes. É verdade. Em determinado assunto. Verdade. Então, eu aprendi muitas coisas ouvindo podcast, entrando em canais de YouTube, que não são cursos. Claro que quando eu quero uma coisa mais específica, que eu preciso que mude realmente a minha vida, em alguma situação eu preciso ter um conhecimento daquilo ali até para passar para as pessoas, eu faço um curso, que é diferente. Mas hoje em dia não tem desculpa para você não melhorar em qualquer área. Simone, é excelente o que você está falando. E realmente não tem desculpa porque a gente está vivendo a era da informação, do conhecimento, né? Então, se a pessoa ela quer mudar, se a pessoa ela quer se transformar, ela pode, joga no Google, ela vai conseguir ter informação de todos os tipos. Aí hoje cabe a cada um fazer um filtro, né? O que eu quero aprender, né? Então não tem desculpa, né? Até mesmo, eu vou falar aqui de forma até aberta, não tem desculpa para a pessoa se vestir mal, por exemplo, né? É claro que a gente sabe dos níveis de conhecimento de cada pessoa, mas não tem desculpa. Por quê? Porque assim, ó, o que eu vou vestir para essa ocasião, para esse evento, para aquele casamento, para um podcast, por exemplo, fui convidado ou eu vou ser host, então o que eu visto? Você vai pesquisa, vê um monte de referência, observa aquilo que mais faz sentido para você, que está dentro do seu estilo, do seu momento e se adapta. Né? E eu falo que você se arrumar para algum lugar que a pessoa te convida é uma honra. É você estar honrando aquele convite que a pessoa te fez. Porque quando você vai desarrumado em qualquer convite que seja um almoço, seja para gravar um podcast, seja para um casamento, que seja um casamento simples. As pessoas às vezes falam comigo assim na caixinha de pergunta, mas é um casamento muito simples. Mas nas entrelinhas ela está falando assim, eu posso ir de qualquer jeito? E eu sempre falo, não, você não pode ir de qualquer jeito. Porque você precisa honrar o convite. Quando você chega com a sua forma mais excelente, não quer dizer... a nossa forma mais excelente não quer dizer que é perfeita. Mas é o recurso que você tem dentro da sua circunstância, naquele momento, para fazer o seu melhor. Então, qual que é o melhor que eu posso fazer nesse momento? Com o recurso que eu tenho, é esse aqui? Então, é assim que eu vou. Então, eu vou fazer o meu melhor. Porque você está honrando aquela pessoa. Quando você vai de qualquer jeito, é como você falar assim, esse convite que você me fez aqui, ele não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu vim aqui porque tinha um tempo sobrando e aí eu vim de qualquer jeito. Mas quando você se arruma, a pessoa vai entender, ela vai ver, através da sua imagem,
que você teve um tempo para poder se arrumar, para poder pensar naquela roupa, para poder se cuidar, porque aquele momento ali é um momento importante. Que você pensou na pessoa. Isso, que você pensou na pessoa. Porque ela vai ter um tempo ali para arrumar, mas só o fato... Isso é nítido que você está falando, é excelente, porque assim, só o fato da pessoa ser convidada, né, e chegar bem arrumada, já demonstra, né, já reflete que cuidado, assim, a pessoa não pensou em mim, pensou no evento, no lugar, né? Não, excelente. Simone, o que você faz nos dias assim de lazer? Como que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia? Então, eu não tenho uma rotina tão... Eu tenho uma rotina certinha, assim, de manhã... eu sou uma pessoa que eu foco muito na saúde, sempre. Então, eu falo de imagem em todos os sentidos, porque quem me acompanha vê que eu sempre cuido, eu faço academia todos os dias, 6 vezes por semana, faço musculação. Excelente. Eu tenho uma alimentação saudável há 20 anos e, para mim, não é um peso. Eu amo, eu não como fritura, eu não como doce, eu não como nada, assim, que não é saudável, mas por opção, porque eu gosto. Eu sou aquela pessoa que você coloca um bolo de aniversário, uma salada, eu prefiro a salada. E as pessoas falam, não é possível, não é possível, isso não existe. E muita gente fica incomodada com isso, porque é engraçado como que as pessoas se incomodam com alguma coisa que às vezes, não estou falando para ser como eu sou não, mas alguma coisa, isso até em relação à imagem, né? Que elas precisam fazer, às vezes elas não têm atitude de fazer e se incomodam de você fazer. Se incomodam de ver alguém fazendo. Por quê? Quando a pessoa vê que alguém está fazendo, ela vê que é possível. E quando ela vê que é possível e ela não está fazendo, aquilo incomoda ela. Verdade. Se ela não quer sair do lugar, né? Então, assim, minha rotina é mais essa. É academia, eu estudo, sempre leio um livro. Pelo menos eu falo que a gente tem que ler 20 minutos de um livro todos os dias. Faço devocional todos os dias de manhã, quando eu acordo. Eu acordo 5h30 da manhã. Então, eu faço devocional todos os dias. Eu faço lives de oração terça e quinta, 7h30 da manhã. Também, sempre. Eu fiz durante a pandemia. Faço... Aí, depois eu começo os trabalhos. Deixo as crianças na escola, vou fazer as consultorias à tarde, atendo todos os dias da semana, não atendo finais de semana. Dou palestras em igreja, em outros lugares também. Faço podcast também. Faço um programa que chama Chá das 4 na Rede Super, que toda segunda-feira... Super, toda segunda-feira? 9h30 da noite, com a Helena Tanuri, a Isa Coimbra. Tanuri. A gente fala de vários assuntos lá, toda segunda. É muito bom também, Chá das 4. E é isso. E finais de semana com a minha família. Finais de semana, geralmente, eu sempre faço almoço em casa. Eu gosto de colocar aquelas mesas postas. Eu falo sobre isso também, que também tem relação com a imagem. Eu falo que imagem, ela conta em tudo. Não só em você, mas assim, no presente que você vai dar para alguém. Eu falo que você tem que dar o seu melhor. Não é o mais caro, mas o melhor. A embalagem tem que ser a melhor embalagem que você pode fazer, porque a embalagem conta também. Então, tudo é uma apresentação. Né? Esse lugar que você está aqui é uma apresentação. Né? É verdade, é um cartão de visitas, né? E eu quero iniciar aqui, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, e a gente tem um quadro que é o Pegue a Chave, tá? O que é o Pegue a Chave? Existem chaves do conhecimento que destravam pessoas, né? Eu sempre falo que assim, as pessoas às vezes, elas querem abrir as portas de algumas áreas da vida com a chave errada, sabe? Às vezes quer pegar a chave ali do outro, do estilo do outro, sabe? E quer tentar abrir alguma coisa dentro da vida dela e não consegue abrir. E existem algumas chaves do conhecimento que destravam isso, que abrem portas, né? Então eu queria que você desse uma chave para os ouvintes, para quem está assistindo, nos ouvindo também, pelas outras plataformas, né? Que de alguma forma pudessem desbloquear elas. Que pode ser em relação à moda, ao autoconhecimento, à imagem, enfim, aquilo que você sentiu no seu coração para quem está se assistindo agora. Então, primeiro comece hoje com o que você tem nas mãos. Eu acho muito importante, ao invés de ficar esperando as coisas acontecerem e as circunstâncias estarem favoráveis para você começar alguma coisa. Eu sempre comecei com o que eu tinha nas mãos. Então, e isso foi me ajudando muito a ter experiência. Então, comece com aquilo que você tem, faça de forma excelente com o que você tem e dentro da sua circunstância. Então, minha circunstância é essa. Então, faz dentro da sua circunstância o melhor que você puder. Mas hoje,
Não deixa para depois. Aquele sonho, né, que a pessoa tem, às vezes, de... Tem gente que fala assim, eu queria tanto transformar a vida de mulheres, mas não sabe como. Começa com a sua vizinha, começa com uma amiga. Eu comecei com uma pessoa, né? Eu fazia reuniões na faculdade, eu fazia eu e uma pessoa, eu sempre fiz. Eu até gosto de dar esse testemunho, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ela está falando ali, é muito fácil para ela falar no microfone, falar para muita gente. Ela já falava, não, eu era tão tímida, que nessa faculdade aqui, eu fazia reuniões de clubinho, de costas e olho fechado. A primeira reunião que eu fiz foi assim, de tanta vergonha que eu tinha de falar. Sério? Eu tinha que falar para as pessoas. De costas e de olho fechado. Eu já fiz 2 reuniões aqui, viradas de costas, de olho fechado, falando. Porque eu tinha tanta vergonha, só que o propósito era muito maior. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Que é quando eu fui falar da Bíblia, né? Que tinha realmente transformado a minha vida, não uma religião, mas a forma que Deus entrou na minha vida e transformou. Eu queria passar aquilo para as pessoas. E eu comecei a fazer desse jeito. E foram muitos anos depois eu falando, chorando, falando com muita dificuldade, mas eu ia e fazia. Eu ia e falava. Né? E assim, eu fiz até um culto aqui nesse auditório, não sei como é que o auditório é hoje, que eu passei em todas as salas da faculdade, convidei todo mundo, organizei um louvor, fiz tudo da melhor forma que eu podia. Eu orei durante 1 ano para fazer esse culto. Quando eu cheguei lá, era 7 horas da noite. Sabe quantas pessoas foram? Um auditório enorme, para 300 pessoas. Uma pessoa. Uma pessoa. Nossa. Foi um rapaz. Eu convidei a faculdade inteira. Aí, o que eu falei? Eu falei, não, eu vou falar do mesmo jeito que eu programei. Os meninos vão cantar do mesmo jeito, como se tivesse 300 pessoas aqui. E a gente vai fazer com a mesma excelência para um menino. Uau. E nós fizemos. Então, assim, por isso que eu falo que você tem que fazer com o que você tem nas mãos. E com a motivação correta do seu coração. Tudo é motivação nossa. Qual que era a motivação? Minha motivação ali naquela hora era que aquela pessoa fosse salva, que aquela pessoa ouvisse falar de Deus, de Jesus, da forma que eu tinha ouvido falar e fosse transformada. Nem é esse assunto, né? Mas eu estou falando desse assunto. Não, mas aqui é tão interessante isso que você está trazendo, Simone, porque isso reflete aquilo que a palavra diz, né? Da gente ser fiel no pouco. Você foi tão fiel no pouco e tão excelente, você agiu com uma atitude de maestria no pouco, de tal maneira que Deus viu graça em você e começou a te levar para o muito, te levar para o maior, para o grande, para outros palcos, né? O que você está trazendo, eu tá me refletindo aqui a palavra, olha como que isso é verdade. Olha como que a palavra é viva e é eficaz, né? Naquele momento você teve uma atitude de se importar com uma pessoa. A gente não pode desprezar os pequenos começos. Isso é algo que eu quero falar também para as pessoas. Não despreze os pequenos começos, porque a gente não tem noção de onde que Deus vai nos levar. Não tem. E quanto mais, eu tenho algo comigo, que é quanto mais você cresce, quanto maior você fica para as pessoas, menor você tem que ficar, assim, você tem que se diminuir. Né? E se diminuir, na verdade, deixar Deus ser maior do que você. Porque senão a pessoa acaba ficando soberba, acaba se perdendo naquilo ali. Então eu tento sempre preservar, sempre ter meus princípios preservados, que é a minha família ser prioridade, Deus ser prioridade na minha vida. Por isso que eu não trabalho finais de semana. É muito raro, é claro que às vezes eu tenho que abrir uma exceção, mas é muito raro eu fazer isso, porque eu quero sempre conservar esses princípios mesmo. E Simone, eu vou ver um negócio aqui que eu falei para ver se eu falei certo. Pode ir falando enquanto isso. Fica à vontade. Vou ver se eu falei uma coisa certa aqui. Não, eu tô achando assim extraordinário esse papo, sabe? Porque mostra a profundidade, né? E a essência das pessoas, né? Enquanto ela estava falando, eu estava refletindo aqui quantas pessoas vão perdendo esse princípio, quantas pessoas vão perdendo os valores, né? Crescem e já não sabem mais quem são e nem de onde vieram, né? E foi lá, é igual a história de Davi. Eu tô com isso fresco aqui, deixa eu falar. Pode falar, fala enquanto eu procuro ver se eu não errei. Acertei, falei certo. Tem uma parte da Bíblia que um profeta, se eu não me engano, se referiu a Davi. Falou assim, olha, eu te tirei de trás das malhadas. Sabe? Eu acredito que foi isso mesmo, foi para Davi. Depois eu vou confirmar. Gente, se for, quem estiver assistindo aí, se não for isso, me desculpe. Mas é porque tem esse trecho na Bíblia, não sei se é direcionado a Davi.
Mas o conceito é que o seguinte, nem sempre o começo vai ser grande, né? Às vezes essa é a coisa mais simples da vida, mas é no simples que vai ser o seu treinamento. Uhum. Né? É no simples. Olha só que história fantástica que você trouxe, né? Que contou. Foi com uma pessoa que foi te assistir, que estava ali. Você convidou a faculdade inteira, mas aquela única pessoa, Deus estava te treinando ali. Sabe? Deus estava te treinando, Deus estava te lapidando, sabe? Trabalhando as suas habilidades, suas competências, para te levar depois para reinar, para outros patamares, sabe? E a gente não pode esquecer do nosso início, do nosso começo, de quem nos ajudou no início, né? De como foi difícil, como foi desafiador, porque todos nós temos histórias assim desafiadoras, né? E isso é lindo que você trouxe. Para mim vai ficar marcada essa história. Essa história, toda vez que eu falo ela, as pessoas ficam bem tocadas mesmo, porque ali, na verdade, Deus me mostrou que uma vida vale mais que o mundo inteiro, que isso, a gente vê todo mundo falando, mas eu vi isso na prática. Eu vi a importância daquela vida ali. Então, por isso que cada vida é única. Por isso que hoje eu trato da consultoria de uma forma quase que cirúrgica, né, com a pessoa. Não é de uma forma, não é de qualquer jeito. Porque eu sei que aquela pessoa é única. Eu sei que se eu der o meu melhor ali na vida dela, ela vai ser transformada. E uma pessoa transformada, ela é capaz de transformar a família, as pessoas ao redor. Então, igual uma pessoa machucada e uma pessoa que tem a vida bagunçada, ela destrói a vida de todo mundo que está ao redor. Uma pessoa curada, ela também cura a vida de muitas pessoas ao redor. Verdade. Então, eu sei importante você curar uma pessoa, de você trazer essa cura emocional, que é até física mesmo. Eu já vi pessoas serem curadas assim fisicamente, do impacto emocional ser tão grande na imagem, na vida dela, das relações que ela tem na família, de casamento ser restaurado, relacionamento com o filho. Porque os nossos filhos, eles veem na gente como uma referência, inclusive de imagem. Meus filhos hoje, a forma que eu me visto, que eu me comporto, eles sabem discernir o que é errado na rua. Porque eles sabem que dentro de casa não é assim. Então, quando eles veem, às vezes, uma pessoa com uma imagem meio confusa, eles falam, não, mãe, aquela pessoa deve estar passando por um problema, né? Porque eu falo muito isso com eles. Eles não julgam, assim, falando que a pessoa é feia, senão eles falam, não, ela deve estar passando por alguma situação, igual você fala, né? Mas por causa da imagem. Então, é muito importante até para os nossos filhos. Eu vejo que isso impacta em todo mundo. Excelente. Simone, você confirmou aí? É isso mesmo? Certinho. Eu fui olhar sobre a moda de Paris, né? Que eu falei que a alta costura começou em Paris e foi em Paris no final do século XIX. A alta costura nasceu, foi em Paris mesmo. Excelente. Simone, olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por ter aceito o convite. E antes da gente finalizar, eu quero te dar um presente, tá? Que é um presente muito especial, específico para você. Quando eu falei que você viria aqui e ia participar, nosso parceiro, a Top Invest, enviou para você um presente. Quero te entregar aqui. Ah, obrigada. Tá? Com muito carinho. Já amei. Tem alguns elementos você aqui. Você quer que abra aqui? Fica à vontade. Pode, fica à vontade. Com muito carinho. Uma garrafinha que eu uso demais. Tem Nossa, canetas. Que sacola ótima. Ela é térmica, né? Ela é térmica. Essa sacola é maravilhosa. Não, maravilhosa. Vou usar demais. Tem um bilhete aqui e um convite aí para você também, da Top. Gostei muito. Obrigada. Bem reforçada, né? Olha só. Não, é excelente essa sacola. Tanto que eu uso, que eu sou daquelas fit que leva as comidas para tudo quanto é lugar. Pois é. E aí eles te enviaram o presente, tá? Com muito carinho. Obrigada. Espero que você goste. E é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo com Simone Lacerda. Foi excelente. Eu queria passar mais tempo, mas a gente sabe também dos compromissos, né? Eu até tentei encurtar aqui algumas perguntas, né? Porque a gente sabe... É muito assunto, né? Eu também falaria bastante. É muita coisa, mas foi uma honra, foi um prazer, de verdade, a honra é minha. Simone. Obrigada. Deus abençoe você e sua família. Felipe. Obrigado pela participação. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, tá? Se você gostou desse papo aqui, então deixa aqui o seu like, compartilha essa história. Olha quantas coisas que a Simone compartilhou com a gente hoje.
Compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, né, com as pessoas que você acredita que precisa assistir e conhecer a história, a trajetória da Simone. Simone, deixa suas redes sociais aqui para as pessoas te seguirem e fale também da sua agenda, dos seus próximos eventos. Fique à vontade, o seu espaço é seu. Tá, então, meu Instagram é @SimoneLacerda, lá eu coloco caixinha de pergunta diária para responder vocês lá, vídeos. Eu tenho canal no YouTube também, Simone Lacerda. Tem o programa Chá das 4, toda segunda-feira, 9h30, na Rede Super de televisão. E eu vou fazer um evento que é uma mentoria Mulher de Valor, no dia 5 de maio do ano que vem, que vai ser uma imersão para mulheres. São limitadas as vagas, mas vai ser assim, um evento maravilhoso que vai tratar do valor pessoal, familiar, espiritual e profissional. Então tem uma apostila, tem ferramentas, tem uma experiência incrível que você vai viver lá, com certeza. Eu já estou preparando tudo para o evento, parece que está longe, né? Mas passa muito rápido, então eu já estou preparando tudo com muito carinho. Tem um curso também que chama Mulher de Estilo, que tem o link lá na minha bio do Instagram, e é isso. Ah, que ótimo. Tá aí, tá feito o convite. Simone, muito obrigado. Deus abençoe você. sua vida, mais sucesso, tá? Obrigada. Tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para sua trajetória. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês, a sua família, muita saúde para todos nós e até o próximo episódio. Grande abraço, tchau, tchau.